Você sabe quantas mulheres já foram indicadas ao prêmio de melhor diretor no Oscar? E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Nulis Indica e hoje a gente vai falar das mulheres no Oscar. Eu escolhi esse tema porque em março a gente comemora no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E como mulher, eu não poderia mais do que nunca vir falar sobre essa data tão especial. Pra quem não sabe, eu vou dar uma contextualizada no modo histórico aí dessa data, porque pra quem tá assistindo aqui o canal sabe que todo mês eu tô fazendo na primeira semana do mês uma comemoração aí, um especial sobre uma data comemorativa do mês. E esse mês em especial não tem uma lista de filmes específico, mas sim uma lista de mulheres, então vamos falar sobre isso. Basicamente o dia 8 foi escolhido assim pra se comemorar o Dia Internacional da Mulher, porque em vários momentos durante o período de março houveram manifestações. Desde 1909, para vocês terem uma noção, em Nova York começaram várias manifestações, porque era a época da Revolução Industrial, então as mulheres trabalhavam nas fábricas em condições bem precárias, mais do que as dos homens. Crianças também, pra quem lembra da aula de história. Então as mulheres começaram a marchar nas ruas de Nova York lá em 6 de fevereiro de 1909 por direitos melhores. Elas trabalhavam em cerca de 16 horas por dia e trabalhavam 6 vezes na semana, muitas vezes aos domingos. Então era bem cansativo, elas viviam em condições precárias. Teve inclusive alguns acidentes, teve um incêndio em que várias mulheres morreram porque não conseguiram sair de dentro da fábrica. Então várias polêmicas foram criadas desde sempre em relação a como a mulher era tratada perante a sociedade e principalmente no mercado de trabalho. Isso com certeza se reflete no cinema e, claro, no Oscar. O Oscar desse ano teve uma indicação maior, tiveram mais mulheres nas categorias técnicas, mas ainda são a minoria. Tivemos um recorde esse ano com 31% dos indicados nas categorias técnicas sendo mulheres. Então, houve um crescimento, mas ainda não chegamos nem a 50%. E isso não é por falta de mulheres na profissão, tá, galera? Pra quem vem aqui falar, mas não tem mulheres trabalhando nessa profissão, não tem mulheres que são diretoras, isso é a maior mentira que podem te falar. Inclusive, vários anos tinham várias mulheres para serem indicadas na categoria de melhor diretor e não foram. O Oscar tem 91 anos. E nesses 91 anos, só 5 vezes mulheres foram indicadas na categoria de melhor direção. Isso é um absurdo. E dessas 5 mulheres, só uma levou o prêmio pra casa, que foi a Catherine por Guerra ao Terror. Ela, inclusive, chegou a ser nomeada outra vez por um outro filme, que é o Zero Dark Thirty. Inclusive, cara, esse ano a gente tem uma mulher que podia muito bem ter sido dedicada, porque o trabalho da Greta foi incrível em Little Woman, mas ainda assim não aconteceu essa indicação. E a gente tem isso bem claro, a ausência de mulheres comandando o cinema, como por exemplo o tanto que foi celebrado em Mulher Maravilha, o fato de que tínhamos uma diretora, uma roteirista e uma protagonista mulher no mesmo filme. Isso ainda é uma raridade, e isso está aumentando, ainda bem, graças aos grandes protestos. Mas você percebe que existe uma boa falta de diversidade ainda nas premiações. Só para vocês terem uma noção, existiam 3 nomes que estavam sendo bem cotados para a categoria de melhor direção, que eram mulheres. E no fim das contas, a categoria foi 100% masculina. Eu trago essa polêmica esse mês pra vocês simplesmente pelo fato de que ainda existe muita desigualdade. E é por isso que o dia 8 de março ele é tão importante até hoje. As diferenças no meio do trabalho, na sociedade de forma geral, ainda são gritantes. Então você vir me chamar de feminista aqui nos comentários não vai adiantar em nada, porque eu sou mesmo. O que acontece com muita frequência são mulheres ganhando muito menos, exercendo a mesma atividade do que homens. Eu, por exemplo, fui pesquisar e uma pesquisa do IBGE afirmou que tem mulheres e homens trabalhando na mesma categoria, na mesma função como engenheiro, em que a mulher ganha 4 mil e o homem ganha 16 mil reais. Essa diferença é um absurdo. Você não deve nunca diferenciar uma mulher no seu trabalho. Nós temos capacidade, inteligência e tudo o que os homens também têm. E a gente não tá fazendo uma comparação específica num caso em que uma mulher não tinha uma qualificação igual a de um homem. Isso acontece com recorrência. Isso é frequente na sociedade, aceitem que infelizmente isso ainda acontece. Então não adianta você, fofo, chegar aqui nos comentários e falar que isso é mentira, ou você fofa, porque tem muitas mulheres que acham que isso é mentira, ou que isso não acontece, ou que isso é besteira. Cara, isso não é. Inclusive, eu queria trazer um dado de uma pesquisa pra vocês terem uma noção como isso ainda é gritante. O IBGE fez essa pesquisa, como eu disse, em 2019, e foi atestado que os homens ainda ganham 20,5% a mais do que as mulheres. E isso acontece porque eles trabalham um pouco mais de tempo e eles ganham um pouco mais por hora. Eles ganham R$1,40 a mais por hora que as mulheres e as mulheres acabam trabalhando menos 4 horas por semana do que o homem. Isso acontece muito frequentemente porque as mulheres são responsáveis pelos cuidados da casa e inclusive cuidado dos filhos.
E eu sei que isso tá melhorando, eu sei que vários homens estão entendendo o papel deles na sociedade e não estão negando que eles também fazem parte da vida cotidiana da casa. Eles estão fazendo a parte deles e não ajudando. Mas isso ainda é um número muito baixo. E é por isso que as manifestações continuam existindo, é por isso que as mulheres que ganham algum Oscar em alguma categoria, seja de melhor roteiro, seja de melhor direção, fazem grandes discursos e as pessoas aplaudem de pé. Porque ainda são minorias. Isso porque eu nem entrei na categoria mulheres negras e pardas, entendeu? A gente tem aí em várias premiações, por exemplo, no Emmy, a primeira mulher que teve alguma diferenciação nos últimos tempos, a gente teve a Viola Davis, que conseguiu ganhar o prêmio, a gente teve a Sandra Oh, que também teve uma representatividade muito grande, mas isso ainda é a minoria. Então eu espero que esse vídeo sirva de alguma forma para conscientizar todos vocês que a gente tem que sim contribuir para um mundo melhor, e isso é sim, não só entregar flores para as mulheres no dia 8 de março, mas é reconhecer o quanto elas são boas e quanto elas são capazes, e não diminuí-las nunca, em nenhum momento, por nada. Se você tem algo a contribuir nessa discussão linda que tem que ser realizada sempre, coloca aqui nos comentários. É isso, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like e até a próxima.